No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Supremo Tribunal Federal impõe novas restrições a operações policiais no Rio e proíbe o uso de helicópteros pelas forças de segurança nas favelas. Governo federal aponta gastos maiores com defesa do que com educação no orçamento de 2021. Polícia Federal de São Paulo admite não haver provas em trecho de delação de Antônio Palocci contra o ex-presidente Lula. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 18 de agosto do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A farsa em que se transformou a Operação Lava Jato, aos poucos vai ficando clara para todo mundo. Ontem, a Polícia Federal de São Paulo concluiu que não há provas em um trecho da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci, em que ele citava o ex-presidente Lula e o banco BTG Pactual, aquele mesmo que tem Paulo Guedes como um de seus fundadores. No documento assinado pelo delegado Marcelo Feres Daher, há a indicação de que os fatos delatados por Palocci foram desmentidos por todas as testemunhas, declarantes e por outros colaboradores da Justiça. De acordo com o que afirmou a Polícia Federal, os colaboradores que desmentiram o ex-ministro, abre aspas, aparentemente não teriam prejuízo algum em confirmarem a narrativa de Palocci caso entendessem ser verdadeira, fecha aspas. O trecho, que foi desconsiderado pelos investigadores da PF, relatava que o banqueiro André Esteves movimentou, em nome de terceiros, valores recebidos por Lula em crimes de corrupção e Caixa 2. Em troca, o ex-CEO do BTG Pactual teria recebido informações privilegiadas do governo sobre a mudança da taxa Selic, que permitiu que ele tivesse lucro e usasse parte desses recursos para fazer doações para a campanha do PT em 2014. Ainda segundo Marcelo Daher, as informações oferecidas por Antônio Palocci parecem ter sido encontradas em pesquisas na internet, baseadas em dados públicos, sem acréscimos de elementos de colaboração, a não ser notícias de jornais. Está muito claro que esse tipo de direcionamento político das investigações da Lava Jato é que levou, em boa parte, à tragédia que o país atravessa atualmente, com um governo federal que reserva mais recursos do orçamento para despesas com militares que com a educação. É isso mesmo que vocês ouviram. De acordo com a apuração do jornal O Estado de São Paulo, a proposta, que tem de ser enviada ao Congresso até o final de agosto, reserva 5,8 bilhões de reais a mais para a defesa no orçamento de 2021. Esse é um retrato de um Brasil autoritário, belicista e que trata o ensino das nossas crianças e jovens com total desprezo. Dá para imaginar o que o futuro nos reserva. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos.
E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o juiz da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. João Batista Damasceno, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, Celeste, bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez neste bate-papo. Muito obrigado, Damasceno, por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre. Damasceno, o final da última semana foi marcado por fortes emoções para a família do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, eu gostaria de abordar aquele episódio da prisão do ex-assessor do Flávio na Alerj, o Fabrício Queiroz, e sua esposa Márcia Aguiar. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, revogou na quinta-feira a prisão domiciliar de ambos, alegando que o Queiroz não havia conseguido comprovar que estava com a saúde debilitada e também que ele atuava arduamente para destruir provas e obstruir as investigações do caso das rachadinhas no gabinete do ex-deputado. Só que no dia seguinte, depois da emissão do mandado de prisão de ambos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, restaurou a prisão domiciliar, destacando que, diante da pandemia e do estado de saúde frágil do Queiroz, se impõe a necessidade de que ambos fiquem reclusos em casa. Eu gostaria, Damasceno, que você começasse analisando essas duas decisões contrárias dos magistrados de instâncias diferentes da nossa justiça. Anderson, antes de qualquer coisa, nós precisamos lembrar de que a liberdade é a regra. A prisão é uma exceção. Uma prisão sem trânsito em julgado é mais excepcional ainda. E vou te dizer mais, uma prisão, quando ainda não se tem sequer a denúncia, há de ser excepcionalíssima. Então, mesmo o Fabrício Queiroz, mesmo essa turma aí das rachadinhas, merece ter em seu favor, assim como todos os membros da sociedade, né, o devido processo legal e a presunção da inocência. Então, a presunção da inocência, ela vale para todos. Ninguém há de ser considerado culpado até sentença penal transitada, sentença penal condenatória transitada e julgado. Então, nós temos aí essa primeira premissa, né, de que a liberdade é que é a regra. A segunda é que nós não temos, na verdade, uma contradição, nós temos uma concepção, né, de que se deve prender uma pessoa com um quadro, né, de doença, né, isso também né, não tem controvérsia sobre isso, né, é um fato, né, notório, todos têm ciência disso, né, se tem cabimento uma prisão preventiva num caso destes, quando ainda sequer há denúncia. Porque o Ministério Público até hoje não ofertou essa denúncia? Isso é uma questão, né? Então, o que tivemos ali foi o seguinte, nós tivemos a decretação da prisão na primeira instância,
né, o deslocamento da competência para o Tribunal de Justiça, a revogação do modo de execução da prisão pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça durante o recesso forense, a revogação, quando o Superior Tribunal de Justiça voltou às suas atividades, o relator revogou, e o Supremo Tribunal revogou, né, a prisão domiciliar, e o Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, restabeleceu a prisão domiciliar. Tá? E o ministro relator, né, também, na mesma esteira da decisão do Supremo Tribunal Federal, né, também revogou a sua decisão, mantendo a prisão domiciliar. Eu acho que está de acordo com a ordem jurídica. Né? No meu último plantão, há cerca de um mês, eu também, né, sob o fundamento de que pessoas doentes não devem ficar presas, né, em tempo de pandemia, eu decretei prisão domiciliar, né, para, aliás, converti a prisão de algumas pessoas em prisão domiciliar, né, que não é nem e além de impor determinadas medidas cautelares, né, impondo determinadas restrições à esfera jurídica, aos direitos daquelas pessoas em favor de quem eu deferira aquelas liminares nos habeas corpus. Agora, o ministro do STJ destacou que o Queiroz não havia conseguido comprovar que estava com a saúde debilitada. É conhecido de todos nós que o ex-assessor dos Bolsonaro está em tratamento de um câncer, o que o deixaria em condição de vulnerabilidade diante da Covid-19. Agora, a Márcia precisaria mesmo acompanhar o marido em casa para cuidar dele? No período em que ele esteve escondido lá naquele sítio em Atibaia, de propriedade do antigo advogado da família do presidente, o Frederico Wassef, me parece que o Queiroz passava os dias muito bem sozinho. Fazia churrasco e tudo. Nós voltamos à questão, né, da anterior, né, de que a liberdade é que é a regra. Né? Efetivamente, nós temos aí duas situações. Né? Para nós podemos dizer que, em razão da sua debilidade, né, de saúde, ele demandaria a prisão domiciliar. E para outra, né, para a esposa, não precisaria só da debilidade da saúde. Né? Nós poderíamos ter outros fundamentos. Né? E aí o fundamento poderia ser o seguinte: olha, não há sequer denúncia ainda. Né? A pandemia, ela não atinge só aqueles que estão acometidos de doenças, aqueles que sejam acometidos de pré-morbidades, né? Mas também a qualquer pessoa. Ainda não se sabe precisamente qual é o efeito, né, do coronavírus sobre os organismos. Né? Cada pessoa tem reagido de uma forma diferente e, por isso, todo cuidado é pouco. Né? Eu não legitimo, neste momento, nenhuma conduta enclausuradora, nenhuma conduta de aprisionamento em caso de absoluta necessidade. Né? O Brasil hoje já é o país com a terceira maior população carcerária proporcional à sua população. Né? Então nós temos a terceira maior população carcerária em números absolutos e também proporcionalmente à sua população. Só perde para os Estados Unidos, né, que prende maciçamente, né, negros e pobres, e para a Rússia, né, que também prende muito. Né? Então nós estamos aqui em terceiro lugar em números absolutos e em números proporcionais à população. Eu acho que o Brasil precisa prender menos, né? E prender apenas naqueles casos em que efetivamente o afastamento da pessoa do convívio social seja necessário. Né? Eu não vejo aí nenhum problema num tipo destes, quando, né, um tipo de prisão domiciliar dessa natureza, quando o Ministério Público já tem, né, fartas provas, já tem o fluxo do dinheiro já analisado e que poderia perfeitamente oferecer essa denúncia sem mais delongas, sem mais demoras. Outra questão que se impõe, Damasceno, é essa suposta tentativa de o Fabrício Queiroz impedir a produção de provas ou realizar a destruição delas. Essa é uma argumentação grave do ministro Félix Fischer.
E eu presumo que ele tenha provas para realizar esse tipo de alegação no pedido de restabelecimento da prisão. Eu até cheguei a citar essa possibilidade em uma entrevista que nós fizemos recentemente. Em um caso como esse, Damasceno, onde alguém é acusado de tentar destruir provas de uma investigação e, ao mesmo tempo, tem a saúde debilitada, o que deve ser feito pela Justiça? Anderson, eu não conheço o caso, concreto e nem poderia analisar caso concreto, da entrevista sobre caso concreto. Se eu fosse o juiz da causa, eu não poderia dar entrevista porque eu teria que julgá-lo. E se fosse um caso concreto submetido a outro juiz, eu não poderia analisá-lo, porque seria uma falta de ética analisar casos distribuídos a outros magistrados. Tá? Mas abstratamente falando sobre questões de destruição de provas, o que se deve fazer num caso de possibilidade de destruição de provas é uma medida cautelar de produção antecipada da prova, de recolhimento da prova, de busca e apreensão da prova antes que ela seja destruída, né? Então uma pessoa, para isso você pode prender uma pessoa por 24 horas, 48, 72 horas, e você vai em todos os lugares onde estão as provas e recolhe essas provas. E depois que as provas já não estiverem mais sujeitas à adulteração ou destruição pelo autor do fato criminoso, aí você, por este motivo, você pode soltá-lo. Se tiver outro motivo para mantê-lo preso, mantém por outro motivo. Mas a questão da prova, eu não sou muito partidário dessas alegações do Ministério Público de clamor público, garantia da ordem pública, destruição de provas, porque qualquer um pode ser preso por isso, Anderson. Se alguém disser que você é um serial killer, só que não tem provas ainda, e que é preciso que você seja preso para poder coletar as provas, procurar essas provas, e que você não venha a destituí-las, você pode acabar preso um bom tempo, e ao final se diz, realmente não tem prova nenhuma a ser recolhida, ele não cometeu crime algum, e foi mal, deixa ele embora. Então veja o seguinte, que é muito perigoso nós abrirmos esses precedentes para prisão sob a suposição de que a pessoa vai destruir provas, Então é o seguinte, se existe essa possibilidade da destruição de provas, que se peça uma medida cautelar de busca e apreensão dessas provas. Se for preciso, até com a prisão da pessoa, o afastamento dela do lugar onde estão essas provas, para que as provas possam ser recolhidas. Agora, recolhida a prova, não tem motivo mais para a pessoa continuar presa. E se não foi recolhida, se não foram recolhidas as provas que seriam adulteráveis ou destruídas, é inércia de quem tem o dever de fazê-lo, ou de quem tinha o dever de fazê-lo. Mas estou falando abstratamente, tá, Anderson? Ainda tratando desse escândalo das rachadinhas, mas mudando de protagonista, Damasceno, o senador Flávio Bolsonaro tem sua situação cada dia mais complicada. Segundo investigações do Ministério Público do Rio, o filho do presidente e sua esposa Fernanda omitiram de suas declarações de imposto de renda o total de R$ 350 mil investidos na compra de uma loja de chocolate que o parlamentar possui em sociedade com o amigo Alexandre Santini desde 2014, em um shopping aqui na Zona Oeste. Além disso, o Flávio Bolsonaro é acusado de lavar R$ 1.600.000 nessa mesma loja. Uma das formas desse dinheiro supostamente desviado do seu gabinete da Alerj ser lavado se daria através da prática de preços de determinados produtos para os consumidores abaixo do valor de tabela da franquia, sendo que, na nota fiscal, o valor cobrado seria o cheio. Parece que as evidências desse esquema criminoso não deixam muitas dúvidas a respeito do envolvimento do filho do presidente, hein, Damasceno? Eu acho que todas essas questões que estão sendo alegadas, elas são comprováveis, no âmbito da Justiça Estadual, cabe ao Ministério Público Estadual requerer as diligências e a Polícia Civil fazer o recolhimento dessas provas, tá? Se isso atua, se tiver algum procedimento no âmbito federal,
né, questão de sonegação fiscal, né, e coisas de outra natureza, cabe ao Ministério Público Federal, né, e à Polícia Federal, né, promover as investigações e produzir essas provas. O que eu vejo muito é muita notícia, né, eu vejo muita discussão sobre determinadas práticas, mas tenho visto pouca atuação concreta dos órgãos públicos no sentido de comprovar estas coisas que a mídia tem publicado todos os dias, né? Então nós temos aí um problema, né? Ou a mídia, né, está sendo incentivada a divulgar esses fatos para criar uma pressão para apuração, né? Ou as pessoas, né, ou aí vê os problemas internos, né, alguém pode estar retardando o que deveria fazer e internamente alguém passa isso para a mídia para poder pressionar aqueles que estariam se retardando, né? Então, num caso desses, né, é muito difícil analisar situações concretas a partir da mídia, né, porque não raro as coisas ou vão para debaixo do tapete, né, e a mídia não é informada, ou às vezes é informada e também atua nos seus padrões de manipulação, e o mais comum deles é a ocultação da notícia, ou às vezes a mídia é superdimensionada com determinadas notícias. O que eu acho é que neste caso já deveria ter tido, né, nesses casos aí envolvendo essas pessoas, já deveria ter tido denúncia, ainda que fosse uma denúncia para cada um dos crimes, não precisa juntar tudo e fazer o que eles, né, se chama hoje, tanto na polícia quanto no Ministério Público, uma operação, faz um inquérito mãe, e aí vai tirando os filhotes e fazendo as denúncias individualizadamente. Eu acho até que essa figura dos inquéritos mães, elas estão alheias à ordem jurídica, isso é uma ilegalidade. Como a gente pega assim, Operação Lava Jato, aí monta um inquérito mãe e na medida, né, da necessidade, da vontade, dos desejos, vai fazendo uma denúncia para cada uma daquelas pessoas. Hoje é fulano, amanhã é o Belclano, aí amanhã mais umazinha para o fulano, né? Ao invés de pegar tudo isso e submeter ao julgamento, né, de uma vez só, conta a história toda e submete isso a um julgamento, né, e produz as provas, né, ou propõe quantas ações forem necessárias, quantos forem os crimes ou seus autores, né? E produz a prova disso. Mas parece que tem muito mais uma intenção de ficar discutindo isso na mídia do que propriamente está operando, né? Como foi o caso aí da perda do prazo recursal para levar essa questão de competência a um tribunal superior, né? Então o que nós temos é o seguinte: já é fato julgado, então já posso falar, já não é caso sujeito a julgamento, né? Então veja você que temos aí situações, né, que demandam atuação. E não adianta dizer, eu perdi o prazo por isso, perdi o prazo por aquilo. Não se perde prazo. Prazo você já chega na agenda, né, lá na folhinha, lá no calendário, né, conta os dias lá e vê qual é o primeiro dia e quando vai ser o último, ponto. E não deixa para o último dia, né, porque o computador pode dar um problema, você pode, né, sofrer um acidente e não se deixa para o último dia, né? Eu fui estagiário 2 anos e advoguei 6. Nunca deixei, né, um assunto para o último dia, correndo o risco de perder prazo. Então veja o seguinte: nós temos aí muita discussão, muita politização e menos efetividade. Eu acho que as questões precisam ser colocadas em pratos limpos para o bem da própria justiça. E o que é mais curioso em toda essa história, Damasceno, é que em nenhum momento o Flávio Bolsonaro tenta se defender no mérito das denúncias. Ele vive alegando que é vítima de perseguição dos procuradores do Ministério Público do Rio. Isso mostra que alguma verdade há nessa história, né, Damasceno? Anderson, hoje eu não estou concordando com quase nada com você. O fato de uma pessoa requerer que lhe sejam garantidos os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, duração razoável do processo, isto é direito constitucional, tá? As autoridades, né, seja do Ministério Público, seja do Judiciário, é que tem que cumprir o seu papel, né? Então é o seguinte, o deputado estadual tem foro privilegiado, que é o foro por prerrogativa de função? Tem.
Ex-deputado estadual tem foro prerrogativa de função? Não. Senador tem foro prerrogativa de função? Tem. Ex-deputado, que agora é senador, tem foro prerrogativa de função de fato que ele praticou quando era deputado? Né? Não, né? Porque se ex-deputado não tem foro prerrogativa de função, né, que ocupa outro cargo hoje e não mais o cargo de deputado, não pode manter um foro por prerrogativa de ex-função. E se a função atual há de definir a competência, o foro para processar e julgar senador é o Supremo Tribunal Federal. Se não é o Supremo Tribunal Federal, né, está afastado o foro prerrogativa de função, né, da função que se exerce, não existindo foro por prerrogativa de função passada, por função pretérita, vai para a justiça comum, né? Portanto, é a primeira instância. Então você vê que essas questões, elas precisam ser muito delineadas, muito bem delimitadas, muito bem decididas, é por quem tem o poder de decidir, né? O enforcado tem o direito de espernear, né? Então eu acho que a quem compete, né, abrir o cadafalso é o verdugo. Quem tem que proferir julgamento justo e adequado de acordo com a ordem jurídica é o Poder Judiciário. Quem tem que fazer a acusação adequada, pertinente e fazer as provas é o Ministério Público. Quem tem que investigar é a polícia, né? Como eu te disse, né, não se pode negar ao enforcado o direito de espernear. Falando agora de outro filho do presidente da República, o 02, Carlos Bolsonaro, surgiram denúncias de que o vereador aqui no Rio de Janeiro teria contratado funcionários fantasmas no seu gabinete na Câmara Municipal desde o primeiro mandato, lá em 2001. Uma investigação do Ministério Público encontrou novos indícios desse tipo de prática por parte do parlamentar. Diva da Cruz Martins, de 72 anos, que foi lotada entre 2003 e 2005 no gabinete do vereador, recebia salário bruto de R$ 9.000 por mês. Ela é mãe de Andréia Cristina da Cruz, babá que também assessorou Carlos por R$ 10.700 mensais. Esse envolvimento com esquemas ilícitos aparentemente é algo passado de pai para filho na família do ex-capitão do Exército, hein, Damasceno? Olha, esta questão de rachadinha e funcionários fantasmas é algo que precisa ser analisado com urgência em todo o legislativo brasileiro, tá? Eu vou ficar só no legislativo, que é onde essas questões são mais gritantes. Mas não é só no legislativo, não, tá? O executivo também tem essa prática, mas o legislativo muito mais. Eu já condenei, já tive o desprazer de proferir uma sentença condenatória numa ação civil pública por improbidade administrativa de um vereador em Nova Iguaçu que fizeram um contrato com um outro cara que ia ser candidato, com um outro candidato, para esse outro desistir da candidatura, virar seu cabo eleitoral e ganhar um emprego sem um cargo deste, sem precisar trabalhar. Eles fizeram um contrato, foram ao cartório e reconheceram firma, né? E depois se desentenderam lá e foi necessário, né? Um deles entrou na justiça para se manter no cargo. O Ministério Público propôs a ação civil pública e eu proferi essa sentença condenatória. Mas não foi o único. Eu condenei né, durante 15 anos que eu fui juiz em Nova Iguaçu. Mas eu tinha ciência, e aí a jurisdição é inerte, o juiz não pode sair, né, processando as pessoas, julgando as pessoas, ou proferindo sentença se não for provocado, se alguém não propuser uma ação, mas foi a única ação que eu vi. Agora, eu tinha ciência, né, de que o edifício da Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu não cabia todos os funcionários, né, nomeados pela Câmara. Né? Não cabia todos os funcionários em pé, para você ter uma ideia do problema. Então isso não é só, né, o gabinete do vereador, não sei se é 01, 02, 03, é um zero desse aí. Né? Eu não sei especificamente a situação, mas isso não é incomum.
tá, no legislativo, né? Vamos pegar todos os parlamentares, ver quantos assessores eles têm e vamos ver o tamanho do gabinete deles, a metragem do gabinete deles. Quantas mesas tem, quantas cadeiras tem. Vamos ver quantos assessores comparecem, né, no respectivo gabinete. Vamos ver o seguinte, pelo menos semanalmente. Isso é muito fácil de ser conferido. Então nós temos uma prática nefasta, tá, de nomear funcionários fantasmas, de cabos eleitorais fantasmas, tá, de filhos de cabos eleitorais e, não raro, até mesmo os empregados domésticos, que a pessoa coloca, né, como assessor para não desembolsar o dinheiro do pagamento, né, dessas pessoas, né, desses empregados que prestam serviços privados e não o serviço público que deveriam prestar. Né? Nós precisamos repensar essa questão dos assessores, dos parlamentares em todas as esferas no Brasil, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, na Câmara e no Senado. Mudando de assunto, Damasceno, eu gostaria de te ouvir a respeito dessa história do dossiê produzido lá pelo Ministério da Justiça com o nome de 579 servidores, especialmente da área de segurança pública que se declararam antifascistas. Nós ainda não conversamos sobre isso aqui no programa. Eu te acompanho nas redes sociais, Damasceno, e já sei mais ou menos o que você pensa sobre esse tema. Mas eu gostaria que você falasse aqui para os nossos ouvintes as suas impressões sobre esse grave episódio. Pois é, Anderson. Sobre essa questão dos dossiês, eu publiquei um artigo no jornal O Dia, né, onde eu escrevo a cada 15 dias, intitulado Dossiê contra a Democracia, Não Passarão, e eu postei no meu blog. Né, esse artigo está lá. Efetivamente, é um dossiê contra a democracia. O Brasil, né, está na Constituição, se define como um Estado de direito e democrático. E logo no artigo 1º da Constituição, diz que um dos fundamentos da República é o pluralismo político. Então, o pluralismo é um fundamento da República. Quando nós encontramos dossiê contra uma parcela da sociedade que se diz antifascismo, isso é um atentado ao pluralismo político que está, né, inscrito na Constituição. E a Constituição é uma Constituição antifascismo. A Constituição é uma Constituição democrática, que reconhece o pluralismo político, diversamente do fascismo, que é uma concepção totalitária de Estado e sociedade. Portanto, a Constituição é antifascismo. E, portanto, todo funcionário, todo aquele que está regido, né, por normas de direito público, deve ser um funcionário antifascismo. Todo promotor deve ser promotor antifascismo, todo juiz deve ser juiz antifascismo e todo policial deve ser policial antifascismo. Porque nós temos a obrigação de velarmos pela Constituição, né, que nos impõe um Estado democrático de direito e que reconheça o pluralismo político. Então o que temos aí é muito grave do ponto de vista, né, da ordem constitucional, da ordem democrática, do Estado de Direito. Mas este dossiê não começa com a polícia, nem no órgão, na CEOP do Ministério da Justiça. Ele começa no Ministério Público no Rio Grande do Norte. Foi lá que um membro do Ministério Público montou este dossiê, identificou os policiais que participam deste movimento, né, do movimento antifascismo, e remeteu, né, ao final para a Procuradoria-Geral da República. Então, esse dossiê ele tem origem no Ministério Público, no estado do Rio Grande do Norte, que ao descobrir que há policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais de outros estados, né, das polícias civis de outros estados, policiais militares, né, e portanto não seria competência exclusiva da Justiça do Rio Grande do Norte, ele remete à Procuradoria da República. E a Procuradoria da República tem isso lá. Então eu não sei se é o mesmo dossiê, se é o mesmo fato, se é cópia, né? Mas o que acontece é o seguinte: isto tem origem
né, em frações, né, de agentes ou de instituições que não estão levando muito a sério, né, a questão, né, de que a Constituição nos assegura um Estado democrático, um Estado de Direito e o pluralismo político. Eu acho que nós precisamos saber não só do dossiê, mas também as raízes desse dossiê, porque aí nós poderemos começar a saber quem é que está tramando, né, nos escombros daquilo que foi a ditadura empresarial militar e que não foi removido da ordem democrática, quem está tramando fora dos holofotes da democracia contra a própria democracia. O Supremo Tribunal Federal fará o julgamento deste caso amanhã, a partir de uma ação do partido Rede Sustentabilidade. Nesse processo, a rede pede a imediata suspensão da produção e disseminação de conhecimentos e informações de inteligência estatal produzidos sobre integrantes do movimento antifascismo e professores universitários. Agora, a grande questão é que não dá para garantir que o governo federal, ainda mais comandado por um protofascista como o Jair Bolsonaro, deixe de produzir esse tipo de dossiê. O que você acha que os magistrados do STF podem fazer a respeito disso, Damasceno? Olha, só a redemocratização efetiva deste país vai acabar com estas práticas de bisbilhotamento, né, de escuta, de formação de dossiês, né, que virou uma prática no Brasil. Essa é uma herança, né, isso é um entulho do regime autoritário, do regime empresarial militar, que não foi desmontado. Toda aquela estrutura de arapongagem, ela se manteve intacta. Tá? O governo Collor chegou a acabar com o SNI, mas não acabou com todos os órgãos de informação. Hoje nós temos órgãos de informação em quase todos os órgãos públicos. Tá? Em cada órgão né, do Estado do Rio de Janeiro tem um batalhão dentro deles. Tem um batalhão dentro do Ministério Público, tem um batalhão dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? E por acaso quem cuida da telefonia, né? Quem cuida da inteligência, né? Dentro do Tribunal de Justiça, subordinado à Diretoria Geral de Segurança, tem um departamento de telecomunicações, né? Então, isso é algo espantoso que nós tenhamos essa estrutura montada, né? Daí montar dossiê já é outra história. Mas essa estrutura, né, que foi herdada do regime empresarial militar, ela se mantém de alguma forma. E não foi desmontada nos governos democráticos, muito pelo contrário. Tá? Durante a jornada de junho, o que tivemos, né, sob a direção do ministro José Eduardo Cardoso, que reunia os secretários de segurança do seu gabinete, tá? Foi algo espantoso do ponto de vista de se fazer escuta até de advogados, como aconteceu com o DDH, o Instituto de Defensores de Direitos Humanos, aqui no Rio de Janeiro, que todos os advogados foram grampeados. Tá? O ex-ministro Eduardo Cardoso foi quem distribuiu o guardião aí pelo país, né? E até o Rio de Janeiro, até o Ministério Público do Rio de Janeiro tinha guardião. E quem falou isso numa entrevista foi o coronel Rubens César, da Secretaria de Administração Penitenciária. Eu perguntei isso a ele e ele falou: o que o senhor faz com o guardião lá na Secretaria de Administração Penitenciária se o senhor não pode fazer investigação? Ele: não, esse guardião é do Ministério Público, o Ministério Público é que levou para lá. Né? Isso está, Anderson, no YouTube, você pode procurar aí, procura pelo meu nome, Damasceno, né? Coronel César Rubens César e Guardião. Tá? Tem um videozinho do momento que eu faço essa pergunta a ele durante uma entrevista, né? E aí ele pega e fala que tem guardião. O que a Secretaria de Administração Penitenciária tem guardião? Né? E segundo ele, quem colocou esse guardião lá foi o Ministério Público, e dá até o nome do Procurador de Justiça, né, que levou este guardião para lá, para esse guardião não ficar nas dependências do Ministério Público. Então veja o seguinte, nós temos aí uma estrutura de arapongagem montada e que ela precisa ser desmontada. É incompatível com o Estado Democrático de Direito este tipo de prática. Então o Supremo pode determinar que esse dossiê não seja difundido? Ok, mas que garantia nós temos que todos esses órgãos não continuarão a produzir dossiês?
que essas estruturas que estão montadas, essas estruturas de inteligência que estão montadas dentro dos órgãos públicos, dos três poderes e nas três esferas da federação, não vão continuar fazendo isso sem dar publicidade para que um órgão de comunicação possa revelar como aconteceu neste caso específico. Então, o que nós temos aí é a necessidade de romper com esta prática. E aí não vale o que disse o general Mourão, de que o Estado precisa fazer essas coisas para se garantir. O Estado não está acima da Constituição. O Estado foi constituído pela Constituição. Portanto, o Estado também se submete ao que está na Constituição. E o que essas pessoas estão fazendo não está em consonância com o que dispõe a Constituição da República. João Batista Damasceno, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Foi um prazer esse bate-papo aí contigo. Um abraço para você, para Celeste e para os ouvintes do programa Faixa Livre. Um bom dia, um abraço para todos. Conversamos aqui com o juiz da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e é mais uma vez com muita alegria que eu cumprimento aqui no programa o economista e apresentador do Faixa Livre, Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, bom dia. Bom dia, Anderson e ouvintes do Faixa Livre. É um prazer voltar a conversar com vocês. E o apresentador atual é você, não é, Anderson? Temos que reconhecer isso. Essa situação que foi gerada aí com a pandemia acabou propiciando essa feliz situação aí, onde a gente está vendo você conduzindo muito bem o nosso Faixa Livre. Parabéns a você, e eu quero agradecer também, considerando todo esse esforço que estamos fazendo para manter o programa no ar, quero agradecer principalmente aos nossos ouvintes, aos nossos comentaristas e aos nossos patrocinadores. Sem eles também, e sem a equipe aí do Faixa Livre, principalmente a Celeste, você e a Natália, o Anderson, o Faixa Livre não teria condições de se manter no ar nessa situação excepcional que foi gerada com a pandemia, né? Então eu quero fazer esse registro aqui para todos vocês, para os ouvintes, para a equipe de trabalho do Faixa Livre e para os nossos comentaristas. Um bom dia, né, para todo mundo. Paulo, é sempre uma honra recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado por mais uma vez aceitar esse convite da nossa produtora Celeste Sintra para participar aqui conosco. Paulo, nós temos uma série de temas a tratar hoje, mas eu gostaria de começar por esse nosso cenário político. O Jair Bolsonaro vem adotando nos últimos tempos uma postura mais ponderada. Deixou de falar tantos absurdos como era de costume, de olho na sua popularidade que andava em baixa. Além disso, após perceber a eficiência de programas assistenciais para conquistar a simpatia do setor mais pobre da população brasileira, como foi no caso desse auxílio emergencial, ele anunciou o Renda Brasil para substituir o Bolsa Família. O efeito foi imediato. A última pesquisa Datafolha mostrou que a aprovação do seu governo subiu de 32% para 37%, a maior desde o início do mandato, enquanto a parcela dos que rejeitam a gestão do Palácio do Planalto despencou 10 pontos percentuais, passando a ser de 34%. Como é que você analisa, Paulo, tanto o resultado dessa pesquisa como esses últimos movimentos do ex-capitão do Exército? Anderson, em primeiro lugar, é importante lembrar que pesquisas retratam, na verdade, um determinado instante da política. E, nesse sentido, foi muito bom você associar, me parece, os resultados dessa última pesquisa da Datafolha ao que você chamou de postura mais ponderada do Bolsonaro, ao mesmo tempo em que há os efeitos aí do programa de auxílio financeiro aos mais vulneráveis, que evidentemente tem efeitos muito importantes, tanto na economia como
na política, considerando que o dia a dia das pessoas, frente a essa situação muito grave gerada pela pandemia, a situação para esses mais vulneráveis foi claramente, a situação de gravidade foi atenuada com os valores que o Congresso acabou aprovando e que o Bolsonaro, indiscutivelmente, ele se aproveita disso. Agora, esse aproveitamento, eu acho que boa parte aí da oposição superestima também, não é? Me parece que a oposição está sem norte. Depois a gente vai poder até falar sobre isso. Mas então, considerando que ela está sem norte, ela fica muito refém das situações imediatas. É evidente que esse programa iria dar dividendos para o Bolsonaro. Mas eu repito, isso é uma questão instantânea e a manutenção desse programa é inclusive já objeto de divergências fortes dentro do próprio governo, né? Porque encobre justamente uma polêmica a respeito de qual o papel do Estado nesse momento. Se é um papel mais ativo, inclusive, não somente, mas inclusive nessa tarefa aí de se transferir renda, ou se ele é ou se o Estado tem que ter um papel, na verdade, meramente de conduzir aí o programa de privatizações, de corte de despesas, que é o que predomina no governo do Bolsonaro, né? Mas, considerando a crise gerada pela pandemia, houve aí a aprovação. É importante lembrar que a proposta inicial do Paulo Guedes e do Bolsonaro era um programa muito aquém em termos de valores e em termos de alcance do que acabou sendo aprovado no Congresso, não é? Ocorre que o Bolsonaro é o governo que operacionaliza isso, então ele acabou se beneficiando disso, né? O valor saiu de R$600, esse valor inclusive abrangendo o universo de pessoas contempladas pelo Bolsa Família. Então, pessoas que ganhavam R$120, nesse período da pandemia, aumentaram a sua renda, porque passaram a ganhar R$600, no caso de mulheres com filhos, em alguns casos, até R$1.200. Então, é um acréscimo de renda importante, é uma medida que, indiscutivelmente, o governo capitaliza. Agora, daí a achar que isso é uma situação que a partir de então o governo irá surfar, irá aproveitar indefinidamente uma popularidade, eu acho que revela uma incompreensão, inclusive, de todas as disputas e dificuldades que o governo tem no momento de crise gravíssima da economia. Então, essa é uma questão que tem que ser melhor dimensionada, não é? Tanto os efeitos da popularidade, como a possibilidade, porque muitos setores da oposição passaram a considerar quase uma inevitabilidade a manutenção desse programa e, com isso, a sustentação da popularidade do Bolsonaro, que acabará resultando na possibilidade da sua própria reeleição. Eu não sou tão pessimista assim, até porque, em primeiro lugar, eu acho que se pudesse garantir aí um programa vigoroso de transferência de renda, eu acho que seria bom para o povo trabalhador, evidentemente, para esse universo de brasileiros que, na prática, ficam marginalizados do desenvolvimento selvagem, cruel, que o mundo do capital acaba propiciando no Brasil para uma minoria, né? Na verdade, a grande maioria é explorada. Então, imaginar que um governo, mesmo que seja o Bolsonaro, possa estender aí, transformar o Bolsa Família no Renda Brasil, etc., seria bom para o povo trabalhador, mas eu não acredito na possibilidade de um governo com a natureza e com as forças políticas que compõem o governo Bolsonaro possa levar à frente um programa dessa magnitude. Eu quero lembrar que o governo Lula, ele teve condições de estabelecer o Bolsa Família, e Bolsa Família que sempre foi questionado pela direita, inclusive muito questionado pelo próprio Bolsonaro. O próprio Bolsonaro aí no início do seu governo deixou boa parte dos contemplados com Bolsa Família, inclusive, fora do programa, ele restringiu o programa.
Então, imaginar que agora a direita vai poder fazer um programa vigoroso de transferência de renda, etc., eu acho que é não compreender, inclusive, as dificuldades e a natureza política do governo Bolsonaro. Você acha que essa popularidade do Bolsonaro se sustenta até 2022, Paulo? Será que ele vai bater de frente com os neoliberais do governo com a adoção dessas medidas assistencialistas para tentar se reeleger no próximo pleito presidencial? Olha, eu não acredito na manutenção nessa magnitude do atual programa de transferência de renda. É importante lembrar que a última parcela do que foi aprovado pelo Congresso e que o governo Bolsonaro procura capitalizar, garante o pagamento do auxílio até o mês, relativo ao mês de agosto, ou seja, os pagamentos serão feitos no início de setembro. Há uma discussão da continuidade, mas as pressões são muito fortes, porque, pela natureza, conforme eu destaquei na pergunta anterior, a natureza desse governo é liberal, e liberal, ultraliberal, não é? Eles querem, na verdade, acelerar como forma do país voltar a ter investimentos, eles pensam em acelerar as privatizações e desregulamentações, permitindo com isso que o capital estrangeiro, especialmente, e o capital privado nacional, venha a se interessar aí por programas de investimento, através inclusive do que eles querem oferecer aí em áreas como saneamento, petróleo, gás, concessões de estradas, né? Privatizações como a do Correios, que eles adiantam. Então, a orientação do governo é completamente outra. E, além disso, na ótica liberal, o déficit público nesse momento, não é? A deterioração das contas públicas passa a ser um tormento. Fora a orientação do governo, nós poderíamos ter, inclusive, realmente um relançamento do Estado como o patrocinador de um novo ciclo de desenvolvimento. Mas essa possibilidade não existe, eles estão apostando em outro lado. Aí você me pergunta, mas eles não podem manter esse programa dentro das concepções que predominam hoje no governo, e não é somente do Paulo Guedes? Você pode pegar aí o vice Mourão, não é? Ou o senhor Augusto Heleno, que também já andou dando declarações. É verdade que dizem que tem lá a turma do Rogério Marinho, do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, que estariam olhando com simpatia um programa de investimentos a partir de ações estatais, não é? Existe esse embate, mas, acima de tudo, eu acho que existe esse compromisso maior, que é simbolizado pela figura do Paulo Guedes. A equipe do Paulo Guedes vem sofrendo alguns reveses, né? Alguns desfalques, alguns quadros importantes da estratégia inicial do Bolsonaro, do Paulo Guedes. Alguns quadros desses foram substituídos, pediram demissão, mas nada que não possa ser refeito, porque os principais fiadores do governo Bolsonaro são justamente bancos e multinacionais. Em última instância, é isso. O próprio agronegócio entra nisso, não é? O agronegócio é um setor dominado por multinacionais também, é importante que se destaque isso. Então, essa situação da popularidade do Bolsonaro se manter, eu sinceramente acho muito difícil, até porque, e voltando à pergunta anterior em relação à pesquisa, é importante destacar que, mesmo tendo uma queda importante, 34% da população considera esse governo ruim ou péssimo. E isso tem que ser destacado no momento em que, por exemplo, os efeitos aí
do programa de auxílio são evidentes. Então, eu olhando o nosso futuro próximo e prevendo as dificuldades de ser mantido o programa de transferência de renda, mesmo que ele sofra alterações, mesmo que se mantenha alguma coisa, ele não terá essa magnitude em termos de atendimento da população. Hoje são mais de 65 milhões de pessoas que são atendidas aí pelo programa de transferência de renda da pandemia. Então, esse universo não continuará sendo atendido e os valores também serão muito diferenciados dos atuais. Então, o que eu espero, inclusive a partir do último trimestre desse ano e do ano que vem, especialmente, infelizmente, um recrudescimento da crise econômica, porque nós teremos aí, e já estamos sofrendo um fechamento formidável de pequenas e microempresas, e médias também, são empregadores importantes, são os principais segmentos que empregam a população, e nós vamos ter uma mudança no mercado de trabalho muito forte. E mais, a cantilena aí do governo continua sendo a redução do custo do trabalho, e pior, apontam claramente para uma redução de gastos do Estado na área justamente administrativa, envolvendo o próprio custo de pessoal. Se esses projetos forem levados à frente, nós estaremos aprofundando a crise econômica, que será muito forte a partir justamente da mudança aí do programa de transferência de renda e dos evidentes problemas que a queda da atividade econômica gera em termos de produção, em termos de emprego, né? Um fator que pode influenciar diretamente essa busca do Jair Bolsonaro pela reeleição, Paulo, são essas denúncias que vão se acumulando no entorno do presidente da República. Tanto nesse inquérito das fake news, que investiga esse esquema criminoso de produção e disseminação de notícias falsas, fundamental para levar à ascensão do Bolsonaro ao Palácio do Planalto, bem como nessas acusações aos filhos do ex-capitão do Exército no escândalo das rachadinhas, no caso do Flávio, e dos funcionários fantasmas em referência ao Carlos. Isso sem falar no caso da execução da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, onde os acusados pelos crimes têm ligações fortíssimas com a família Bolsonaro. Você acha que isso tem o poder de influenciar o cenário eleitoral até 2022, Paulo? Olha, Anderson, você me questiona a respeito aí dos rolos aí do Bolsonaro e da sua família, não é? Fake news, rachadinhas, o notório envolvimento com aquele assassino profissional, chefe do escritório do crime aqui no Rio, aquele ex-PM do BOP que foi assassinado lá na Bahia, não é? Tudo isso tem uma influência sobre o cenário político. Eu acredito que aqueles que mandam no Brasil, a plutocracia, bancos e multinacionais, eu gosto muito de dar o nome aos bois nesse sentido, né? São esses que comandam há 30 anos um processo econômico e político no país que me parece muito nocivo ao Brasil. E eu acho que essa turma pode usar esses rolos aí do Bolsonaro, e já estão usando, né? Como forma, inclusive, de procurar condicionar o comportamento do Bolsonaro. Os excessos do Bolsonaro que começaram a diminuir, principalmente quando surgiu a prisão do Queiroz, é bom afirmar isso, né? E a ofensiva contra o próprio Flávio Bolsonaro por conta da rachadinha mudou completamente o discurso do Bolsonaro, mas não mudou, evidentemente, a sua vocação. E a sua vocação, o que incomoda a plutocracia seria a sua vocação autoritária. Mas a sua vocação, que pelo menos ele assumiu aí ultimamente, de ultraliberal, não incomoda, evidentemente, a essa plutocracia. O problema é que há pressões internas, a própria situação política do Bolsonaro o fez se aproximar lá do Centrão. O Centrão é uma turma de políticos fisiológicos que, evidentemente, se utilizam do Estado para manter a sua influência política.
Então, muitos, com toda a razão, apontam que esse centrão, em última instância, seria um obstáculo a alguns projetos ultraliberais do governo Bolsonaro. Nós teremos de conferir isso, porque a pressão sobre o Bolsonaro também é muito grande. E essa pressão, eu assinalo o seguinte: ela pode vir através e está vindo também, através do Poder Judiciário. É importante lembrar que, apesar do silêncio da oposição, o Supremo Tribunal Federal, proximamente, irá julgar aquela ação que poderá impugnar a chapa Bolsonaro e Mourão. No meu ponto de vista, de leigo, eu faço questão de dizer, me parece que não há dúvida dos crimes eleitorais praticados pela chapa. Esses crimes estão claríssimos e foram, inclusive, reforçadas suas evidências pelas conclusões da CPI da fake news. Ou seja, no período eleitoral, houve o uso de recursos de caixa 2 de empresas brasileiras, o que é, no processo eleitoral, o que é crime, para a contratação de empresas estrangeiras, o que é crime, para a difusão de informações falsas, as tais fake news, o que também é crime. Resta saber quem é que produzia, não é? Eu tenho muita curiosidade para saber até onde a investigação pode chegar, porque a produção dessas fake news foi em escala industrial e foram com digitais brasileiras, não foram técnicos estrangeiros que produziram esse farto material mentiroso. Então, o que resta esclarecer é quem produziu, qual foi a usina de produção das fake news, porque o financiamento, a difusão, não é? O financiamento e a difusão dessas notícias falsas está claro. Então, esse tipo de situação terá influência, sim, sobre o cenário eleitoral de até 2022. Agora, em que pode resultar isso? Realmente eu não sei, até porque me parece uma resultante favorável a se derrotar o governo Bolsonaro, que parece que deveria unificar as oposições, viabilizar o seu impeachment, por exemplo, ou a impugnação da chapa, pressuporia uma postura diferente, né, da oposição. Acho que a oposição, nesse sentido, ela baixa sua guarda e, de alguma maneira, aceita o jogo que está sendo jogado com o Bolsonaro aí no comando do Executivo Federal. Eu gostaria agora, Paulo, da sua análise para todo esse imbróglio que envolve a Operação Lava Jato, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal. Temos uma série de denúncias graves contra a Força Tarefa já há algum tempo. Nós, inclusive, aqui no Faixa Livre, denunciamos todo o envolvimento dos procuradores lá de Curitiba e do senhor Sérgio Moro com interesses nada republicanos, desde o processo que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e culminou com a prisão do Lula. Você acha que a Lava Jato resiste a essa investida do Augusto Aras, Paulo? E o STF pode ser a tábua de salvação para a Força Tarefa? Olha, Anderson, esse embate aí da Lava Jato com a PGR, eu acho que se inscreve dentro dessa análise que eu procurei fazer para a tua pergunta anterior a respeito dos rolos. Depende muito da forma como o próprio Supremo Tribunal Federal, que é o árbitro em última instância dessa polêmica, irá se comportar, porque essa divergência está dentro do STF. Não é um problema apenas do Aras, lá, do Procurador-Geral da República, evidentemente defendendo interesses da família Bolsonaro, com a turma da Lava Jato. Não é. Esse embate ele tem sua expressão dentro do próprio Supremo. E aí é justamente onde eu tenho a minha dúvida, porque me parece que o plenário do Supremo tem uma posição clara a respeito da Lava Jato. Tem uma parte de ministros que claramente fecham lá com a turma de Curitiba e tem outra turma que é muito crítica, não é? Aos abusos aí cometidos pela força-tarefa lá de Curitiba, especialmente. Agora, no tocante a se conter os arroubos do Bolsonaro,
contra, inclusive, não só o Supremo, mas contra o Legislativo, contra outras instituições, me parece que houve uma coesão do Supremo, uma posição clara no sentido de impedir essa ação muito agressiva do Bolsonaro, que parte lá do Bolsonaro. Agora, eu não sei, e isso ficou claro na minha resposta anterior, qual será a posição do Supremo. O golpe de misericórdia do Supremo, caso ele queira dar, a oportunidade que se tem a impugnação da chapa, não é? Agora, o Supremo terá coragem de se unificar e sacramentar uma decisão tão grave 2 anos após a realização das eleições de 2018, não é? No momento em que o país encontra-se nessa crise econômica inédita, uma impugnação da chapa implicaria a convocação de novas eleições para a presidência da República. Não é? Então, tudo isso me parece que torna-se muito difícil essa avaliação aí dos desdobramentos desse aparente contencioso entre a Procuradoria-Geral da República e a Lava Jato. Eu coloco essa disputa, vamos assim dizer, no mesmo plano que esses possíveis desdobramentos do que eu chamo os rolos da família Bolsonaro, né? Fake news, rachadinhas, envolvimento com suspeitos do assassinato da vereadora Marielle e do seu motorista Anderson. Então, eu não tenho uma avaliação sobre isso, não. Tudo vai depender de como vai se dar, a rigor, esse embate aí do Bolsonaro com o próprio Supremo, em última instância, né? Já no campo da economia, Paulo, há um debate muito intenso lá em Brasília em torno da manutenção ou não do teto de gastos por parte do governo. O Bolsonaro, que já havia sinalizado a intenção de passar por cima da Emenda Constitucional 95 para gastar além do que é permitido e obter dividendos políticos, acabou voltando atrás após uma reação feroz dos neoliberais do Palácio do Planalto, especialmente do Paulo Guedes e seu assessor especial para todas as horas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Quem é que deve levar vantagem nessa queda de braço, Paulo? Olha, essa situação que foi gerada pela crise, porque a crise, evidentemente, ela indica que nessa situação, e isso tem ocorrido nos países centrais, né, nos países das ditas economias liberais, sem uma forte ação estatal, vai ser muito difícil a recuperação da demanda. Essa que é a grande questão. Apostar nessa altura do campeonato, nos investimentos privados, especialmente em torno de programas de privatização que, a rigor, significam mera transferência de patrimônio a um preço vil, inclusive, apostando que isso geraria novos investimentos no futuro, é uma aposta muito grave. As consequências que isso terá para o país, aliás, as consequências do projeto liberal no país são evidentes, né, nesses últimos 30 anos, porque nesses últimos 30 anos a gente tem convivido com essa situação, onde é o ideário liberal que pode ser exemplificado com o que eu chamo as 4 reformas básicas dos anos 90, sob o ponto de vista econômico, e que nos amarram. A verdade é isso. É a macroeconomia dos bancos e das multinacionais, é a reforma patrimonial do Estado, que envolve aí as privatizações, é a reforma administrativa do Estado, que envolve a degradação e baixa profissionalização dos serviços estatais, e que inclusive agora passa a ser também novamente uma prioridade do governo, é meramente um programa de corte de despesas na área estatal, uma verdadeira irresponsabilidade quando o Estado precisaria de pesados investimentos, inclusive em termos de contratação de pessoal. E, por fim, o sistema financeiro moldado aí pelo PROER, que teve um cartel fortalecido no país e moldado principalmente para essa situação da liberalização financeira. Então, essas 4 reformas, a financeira, a administrativa, a patrimonial e a macroeconômica,
reformas que foram feitas nos anos 90, elas deitaram raízes, inclusive apesar dos 13 anos de governo do PT. Essas 4 reformas ficaram intocadas, mais do que isso, elas foram aprofundadas. E nesse momento, esse arcabouço, que inclusive é constitucional, envolve elementos constitucionais, mudanças na Constituição brasileira, é hoje um entrave também para se pensar que um governo ultraliberal de extrema-direita possa agora deflagrar um amplo programa de obras, instituir um programa Renda Brasil que irá atenuar o problema dos mais pobres. Eu quero dizer com isso que as dificuldades do governo são gigantescas. Só não são maiores porque a oposição, ela em boa parte está desmoralizada, a oposição que vem, no meu ponto de vista, que vem do PT, porque afinal de contas um conjunto de reformas que deveriam ter sido feitas não foram nesses 13 anos. Então, o discurso da oposição petista cobrando essas reformas fica muito enfraquecido nesse momento. E a oposição mais à esquerda, ela me parece tem muitas dificuldades em se debruçar sobre os reais problemas brasileiros e propor alternativas, né? Então, me parece que a oposição está muito fragilizada. Agora, dada inclusive essa ordem, a herança aí dessa hegemonia liberal nesses 30 anos na economia brasileira, eu acho que, se você me pergunta ninguém vai ganhar, nem liberais, nem essa turma aí que está sendo apresentada no interior do governo como, entre aspas, desenvolvimentistas, porque não tem nada de desenvolvimentista, eles apenas estão vendo que no momento de emergência eles têm que botar o Estado para funcionar. Só que esse Estado está amarrado pela emenda constitucional 95, pela regra de ouro, pela lei de responsabilidade fiscal e por um conjunto de práticas e alianças políticas que, na verdade, inviabilizam a ideia de que o Estado possa vir a ser agora a grande liderança de um novo processo de acumulação no país, inclusive instituindo e ampliando aí os programas de transferência de renda. Eu acho que essa dificuldade política, ela é do bloco de forças que compõe hoje o governo. E eu não vejo aí, em primeiro lugar, essas ditas alas aí do governo Bolsonaro, elas buscarão algum tipo de convivência, como vem convivendo até agora, né? Claramente isso. Temos que levar em conta a posição clara do capital financeiro, que tem como porta-voz os grandes meios de comunicação do país, até porque são esses bancos e multinacionais os principais anunciantes nas redes nacionais aí de comunicação, tanto de rádio como de televisão. Então, eu acredito que, apesar desse dito embate, haverá algum tipo de termo de acordo entre essas correntes, até porque elas devem se subordinar a essa herança maldita aí dos liberais, que nesse momento amarra, inclusive, qualquer tipo de projeto mais ambicioso que venha a ser desenvolvido a partir do Estado. Eu lembro a emenda constitucional 95 e a lei de responsabilidade fiscal. Essas são os grandes entraves aí que se tem para se pensar num novo papel do Estado. Algo que também é motivo de discórdia no governo, Paulo, é esse programa de privatizações do Paulo Guedes. O ministro da Economia já prometeu a venda de ações de 3 ou 4 grandes estatais agora no segundo semestre. Na mira desse pessoal estão a Eletrobras, os Correios, o Dataprev, entre outras empresas estratégicas para o nosso país. Só que essa discórdia na equipe econômica já provocou a saída de 5 nomes importantes do Ministério no último mês e meio, dentre eles o secretário especial de desestatização, Salim Matar, aquele mesmo dono da Localiza. Na sua opinião, Paulo, esses entreveros lá entre os neoliberais de alguma forma podem favorecer os interesses do país e frear esse processo de entrega do Estado Nacional? Eu espero que sim, não é? Eu acho que as dificuldades aí, não só desse governo, mas de outros governos, em levar à frente privatizações como essas que você citou, Eletrobras,
ou Correios, ou a Dataprev, sem falar da irresponsabilidade. Imagina pensar em privatizar a Dataprev, que é uma instituição absolutamente estratégica em termos do sistema de informações do governo e tratamento de dados, inclusive para esse magnífico trabalho que existiu no Brasil, fruto do governo do Lula, do primeiro governo, que foi a organização do cadastro único aí, que dá base para o Bolsa Família, não é? Esse cadastro ele é elogiado internacionalmente e não seria possível a sua existência sem a Dataprev. Então pensar em privatizar a Dataprev é uma total irresponsabilidade. Na verdade, essa história aí do programa de privatizações é uma, me parece, das alternativas mambembes que o governo ou integrantes do governo imaginam como forma de gerar caixa para o tal papel do Estado de induzir alguns investimentos. Mas, na verdade, é muito difícil levar à frente essas privatizações. A Eletrobras, por exemplo, conta aí claramente com oposição, inclusive da bancada de partidos de direita do Nordeste, é muito forte. O próprio Centrão, que me parece estratégico agora para o Bolsonaro evitar um processo de impeachment, o próprio Centrão, boa parte dele não é favorável às privatizações. Então, se você me pergunta se o país tem a ganhar, teria a ganhar se essas intenções não fossem à frente. Mas eu repito, as dificuldades são grandes aí para o governo ter sucesso aí nessa empreitada. Eu acho que não é uma tarefa das mais simples, considerando a própria base atual, fisiológica do governo. E como você tem visto a atuação da oposição diante de tudo isso, Paulo? No final de semana, eu estava acompanhando uma live entre o deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, e o ex-candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad. Em determinado momento, eles disseram que, depois das eleições municipais desse ano, os partidos do campo progressista devem buscar uma aliança visando 2022. Paulo, concentrar o foco no pleito presidencial é a melhor estratégia para a esquerda? Não, Anderson, não considero a melhor estratégia para a esquerda, embora a questão da eleição presidencial de 2022 seja muito importante. Antes de falar propriamente aí no cenário possível para 2022, me parece que o principal problema da oposição, e aí podemos falar da oposição de esquerda, porque a oposição de direita ela tem aparentemente um programa, que é esse, inclusive, que o Bolsonaro leva à frente. O programa, do seu ponto de vista econômico, do Bolsonaro, do Paulo Guedes, unifica aí do centro para a direita, não é isso? Sendo generoso aí nessa classificação de centro, né? Na verdade, quem discorda, e assim mesmo discorda, mas tem suas nuances, né? Seria a esquerda, não é? A centro-esquerda e a esquerda. Eu digo que tem suas nuances porque, por exemplo, no caso do PT e seus aliados, ficaram 13 anos no governo e foram incapazes de oferecer alternativas para essas 4 reformas básicas que orientam a economia brasileira desde os anos 90. Repito, a macroeconomia dos bancos, das multinacionais, da liberalização financeira, a reforma patrimonial que implicou nas privatizações, a reforma administrativa, com essas terceirizações, organizações sociais, uma concepção muito estreita do que seja carreiras estratégicas do Estado, e, por fim, a reforma financeira do PROE, fortalecendo o cartel bancário em meio à liberalização financeira. Essas 4 reformas, elas têm que ter alternativa. Elas têm que... A oposição que se pretenda séria no Brasil, ela tem que se debruçar sobre essas 4 questões e oferecer alternativas. Me parece que a oposição de centro-esquerda ou de esquerda não tem alternativa para isso. Não tocam, aliás, nesses assuntos. Quando tocam,
é no sentido de imaginar que esse modelo liberal possa ser melhor gerenciado com uma reforma tributária, por exemplo, que atinja os super ricos, como se isso fosse possível. Fazer uma reforma tributária que atinja os ricos e, ao mesmo tempo, manter todo um conjunto de reformas que atendem principalmente aos ricos. É uma contradição. Então, também me parece infrutífero você apontar frente a essas dificuldades que temos e que resulta aí em problemas seríssimos de sobrevivência para a nossa imensa maioria da população, acenar que somente com o fim do capitalismo no Brasil nós teríamos condições de pensar numa nova ordem. Então eu acho que nós estamos muito mal parados. E essa é apenas uma das dificuldades da oposição, a falta de credibilidade, boa parte dessa oposição, e a falta de propostas, né, objetivas, especialmente em torno dessas 4 reformas que me parece orientam ou procuram orientar o desenvolvimento, entre aspas, brasileiro desde os anos 90. A outra dificuldade diz respeito à própria relação dessa oposição com a institucionalidade. Ela me parece muito passiva frente às regras do jogo institucional, que em última instância tem imposto derrotas muito fortes a essa própria esquerda. E há uma pedreira agora na frente, que são as cláusulas de barreira cada vez mais fortes, que vão condicionar as prerrogativas em termos de direitos dos partidos políticos. Então, para 2022, em 2018, nós já tivemos a aplicação de algumas dessas regras, algumas dessas cláusulas. Cláusulas essas que vão ficar agora, no pleito de 2022, mais rigorosas ainda. Então, apesar aí das manifestas intenções aí, muito verbais, né? Pouco práticas, mas muito verbais, de unidade das esquerdas, os partidos vão ter que buscar candidaturas próprias para alavancar as eleições de deputados federais, que em última instância o critério maior da cláusula de barreira é um número mínimo de eleitos no plano da Câmara Federal, além de votações expressivas em mais de 9 estados brasileiros. Então isso, me parece, vai empurrar os partidos da oposição, cada um deles, ou para a constituição de frentes orgânicas, e talvez isso seja já o embrião de novos partidos. Então fala-se muito de um acordo do Partido Socialista Brasileiro com a Rede, com o próprio PCdoB, com o PDT, com o Partido Verde, né? Então esses partidos já estão procurando se articular. O PT também procura se articular nesse sentido, não é? Junto com os seus aliados históricos. Aí o PCdoB é disputado também nisso, bem como o próprio PSOL, que tem as suas dificuldades também para atingir aí um desempenho eleitoral que atenda às exigências das chamadas cláusulas de barreira. Então, esse cenário da institucionalidade condiciona também muito essa estratégia eleitoral dos partidos. Então, eu sou muito cético, principalmente pela primeira questão, a falta, na verdade, uma identidade clara dos partidos em termos de propostas para o país sair da crise, para se oferecer um mínimo de esperança para milhões de brasileiros, trabalhadores, esses que dependem exclusivamente do seu trabalho e que estão sendo massacrados já ao longo dessa última década, com as reformas que estão sendo feitas no plano previdenciário, no plano trabalhista, e os efeitos da própria condução liberal da economia. É uma verdadeira tragédia o que está em curso e eu estou muito preocupado com esse nosso futuro. Paulo Passarinho, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo uma ótima semana e um forte abraço. Eu é que agradeço, Anderson, mais essa oportunidade de voltar a conversar contigo, agradeço aí ao convite da Celeste e agradeço mais uma vez aí aos nossos ouvintes e aos nossos patrocinadores, né? Esse apoio, inclusive financeiro, que os ouvintes vêm nos dando, bem como os nossos patrocinadores,
é essencial nesse momento aí da crise gerada aí pela pandemia. Um forte abraço a todos. Conversamos aqui com o economista e apresentador do programa Faixa Livre, Paulo Passarinho. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes. E agora eu saúdo o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia. Bom dia, Anderson. Para mim é sempre um prazer aí conversar com vocês e com os ouvintes aí da rádio. Paulo, muito obrigado por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre. Antes de mais nada, Paulo, eu gostaria de fazer uma correção aqui para os nossos ouvintes. Na última sexta-feira, ao noticiar esse acordo entre Israel e Emirados Árabes, eu cometi um ato falho no nosso editorial e me referi à Arábia Saudita. Eu acabei sendo alertado depois do programa pela nossa ouvinte atenta, Ada Braga, a quem eu agradeço mais uma vez. Bom, feita a correção, essa notícia que surgiu na última quinta-feira a respeito desse acordo, Paulo, que normaliza as relações entre os dois países, prevê a suspensão da anexação de territórios ocupados e foi intermediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocou surpresa e desconfiança a muita gente. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, por exemplo, disse que esse acordo vai acabar com a solução dos dois estados, reforçar os extremistas e dificultar a instauração de um processo de paz entre Israel e Palestina. Qual é a sua avaliação, Paulo, para a assinatura desse tratado entre os dois países? Você prevê mais benefícios ou prejuízos neste cenário? Bom, Anderson, essa avaliação, né, de se vai trazer mais benefícios, né, ou prejuízos depende para quem se olhe, né? Para Israel certamente é uma vantagem geopolítica importante, né, ter diálogo, né, com mais um Estado árabe e em uma região tão importante, estratégica, né, como é a região do Golfo Pérsico, né. Israel já vinha desenvolvendo esse tipo de aproximação, né, não só em relação aos Emirados Árabes, objeto do acordo da última quinta-feira, mas também, inclusive, em relação à Arábia Saudita, né, as monarquias do Golfo Pérsico, né. Há uma convergência, né, com esse Estado, sobretudo no que tange ao inimigo em comum, que é o Irã. Então, para Israel, certamente é uma vantagem importante. Para os palestinos é um problema, né? Apesar, né, do acordo incorporar uma suspensão temporária da política de anexação de territórios ocupados por Israel na Cisjordânia, né? O acordo não impede, né, que isso venha a ser feito no futuro, né? A suspensão é claramente temporária, por isso a preocupação dos palestinos, né? A Autoridade Nacional Palestina naturalmente não gostou do acordo, bom, não gostou por óbvio, né, de ver mais um Estado árabe, né, estabelecendo diálogo, né, e normalizando relações com Israel, em um momento, né, em que vemos uma baixíssima disposição de Israel a dialogar com os palestinos em favor da solução de dois Estados, e a suspensão é meramente temporária, né? Então nada impede que o Netanyahu volte daqui a algum tempo a levar adiante a sua ideia de anexar os assentamentos judeus na região da Cisjordânia, né? Então preocupa sim a ANP. Então certamente, né, traz benefícios para Israel em termos geopolíticos e traz prejuízos grandes para os palestinos, né, que continuarão aí, né, sobressaltados, né, e diante de uma dificuldade imensa, né, de conseguirem estabelecer-se como um Estado verdadeiramente na região. Outro que se mostrou contrário ao acordo, Paulo, foi o Hamas, que exerce forte influência naquela região da faixa de Gaza. O porta-voz do grupo, Hazen Kassem, disse que o texto representa um cheque em branco para continuar com a ocupação e é visto como uma continuação da negação dos direitos do povo palestino. Dá para esperar algum tipo de reação do Hamas a esse acordo, Paulo, que vá além das palavras? Anderson, sempre podemos esperar sim, algum tipo de reação do Hamas, né? O Hamas é um movimento político importante, né? Tem o controle sobre a região da faixa de Gaza, né? Na fronteira com o Egito, foi formado no final dos anos 80 no contexto da chamada Primeira Intifada, rompeu com o Fatah em meados dos anos 2000, né? O Fatah tem o controle sobre a Cisjordânia, né? Tem o controle do governo da Autoridade Nacional Palestina, e o Fatah ficou com o controle efetivamente da faixa de Gaza, né? Então hoje temos esses dois grupos que se afastaram em meados dos anos 2000, né? Que vem tentando uma reaproximação, né, mas muitas vezes sem o esperado êxito.
E o Hamas tem um braço armado também, né? Então o Hamas tem, por exemplo, as brigadas al-Qassem, né, ligadas ao movimento político, né, que são um braço armado. Já protagonizaram, sim, ataques contra Israel. Houve, inclusive, recentemente duas guerras, né, entre o Hamas e Israel na faixa de Gaza, uma guerra em 2009, uma outra guerra em 2014, né? Então, claro, podemos esperar algum tipo de reação, sim, do Hamas, mais contundente, né, do que meras palavras ou críticas, né? Sempre é possível isso, né? Mas é algo que não contribui certamente para a paz e costuma levar, inclusive, Israel, né, a reações desproporcionais em termos de força, né, de uso de força, causando muitas baixas, né, mortes e prejuízos materiais muito importantes na região da faixa de Gaza, né? Então, certamente o Hamas vai avaliar, né, vai ponderar para ver qual é a melhor reação, mas o descontentamento tem a mesma raiz do descontentamento do Fatah, que governa a Autoridade Nacional Palestina, né? Ou seja, a preocupação, né, de que essa mera suspensão temporária das anexações, sinalizada no acordo, possa significar em muito pouco tempo, né, a incorporação desses territórios, né, por parte do governo do Netanyahu, o que comprometeria ou impediria uma solução mais definitiva de dois estados, né, que é o que a ONU propõe desde o final dos anos 40. Né. Então há uma frustração, claro, do movimento palestino de um modo geral, né, seja do Fatah, seja do Hamas, né, com a diferença de que o Hamas, sim, né, ele pode recorrer a uma resposta mais dura, né, enfim, armada, como já aconteceu em tantos momentos. E como os outros atores internacionais devem reagir a esse acordo, Paulo? O mundo recebeu bem essa notícia ou a desconfiança é generalizada? O sentimento na comunidade internacional foi contraditório, né, podemos dizer. De um lado, sim, né, recebeu-se bem a notícia de um acordo que normaliza as relações, né, entre Israel e os Emirados Árabes, né, claro, é sempre importante, né, em nome da paz, a normalização de relações, né, a superação de diferenças, rivalidades, tensões históricas. Né. Alguns fizeram um paralelo entre esse acordo e acordos firmados anteriormente, nos anos 90, um acordo entre Israel e Jordânia, no final dos anos 70, um acordo entre Israel e Egito, né, mediado pelo governo norte-americano também, né, o famoso acordo de Camp David. Até então eram esses dois os países árabes com quem Israel mantinha relações normais, né, o Egito desde o final dos anos 70 e a Jordânia desde os anos 90. Agora é mais um para a lista, né, os Emirados Árabes, né, com a perspectiva já de celebração de acordos e de entendimentos em áreas variadas como o turismo, né, a curto prazo, né, lembrando que os Emirados Árabes, né, são um polo turístico importante, né, cidades, né, como Dubai, por exemplo. Então isso, claro, que é algo bem recebido, né? Mas, por outro lado, preocupa justamente essa questão de como ficará, né, a posição de Israel diante dos palestinos, né? Uma suspensão simplesmente temporária, né, da anexação de territórios na Cisjordânia, algo que vinha preocupando muito a Europa. A Europa fez duras críticas, vários países europeus, países da União Europeia fizeram duras críticas, né, ao governo do Bibi Netanyahu, né, por esse objetivo de anexar territórios e assentamentos judeus na Cisjordânia, e o acordo não traz um compromisso peremptório de não anexação, né? Pelo contrário, uma simples suspensão temporária. Então, nesse lado, claro que preocupa, né? E os países europeus que já tinham criticado, né, essa política de anexações também se mostram preocupados, né, com, né, essa referência simplesmente de uma suspensão temporária da anexação. Né? Mas, claro, qualquer entendimento, né, em termos de paz e normalização de relações é bem-vindo e bem visto, digamos assim. Fato é, Paulo, que a assinatura desse dito acordo de paz caiu como uma luva para os planos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tenta agora uma improvável reeleição em novembro. Ele, de alguma forma, se capitaliza politicamente ao intermediar as tratativas entre Israel e Emirados Árabes. Você acha que essa iniciativa do candidato do Partido Republicano pode, de alguma forma, influenciar o cenário eleitoral por lá? Não há dúvida que o presidente Donald Trump tenderá a usar, né, esse acordo, né, por ele mediado a seu favor, né, nesse contexto eleitoral, já tão próximos das eleições no final do ano. Sobretudo em um contexto em que a dimensão doméstica não é nada auspiciosa, né, para suas pretensões de reeleição. Os Estados Unidos continuam sofrendo uma severa crise sanitária, né? A economia não vem se recuperando na proporção que o Trump esperaria, né, a essa altura do ano. Então os desafios domésticos são múltiplos, né? Ele perdeu espaço e apoio em vários grupos que ajudaram a elegê-lo há 4 anos e tentar um bom desempenho na política externa, né? Tentar justamente sair como um grande estadista, né? Em entendimentos externos, pôde ajudá-lo a se reeleger certamente agora
e tentará usar isso a seu favor. Já houve outros momentos que foi feito assim, né? A política externa é um componente importante sempre nas eleições americanas, né? E o Trump vai posar de grande líder, né? Que conseguiu um entendimento histórico entre um país árabe e Israel, algo que alguns de seus antecessores conseguiram também, né? Destaque aí para o Jimmy Carter no final dos anos 70, né? Que recebeu inclusive Prêmio Nobel da Paz, né? Então é claro algo que o Trump tentará usar em seu favor, sim, e já começou a fazê-lo, inclusive dizendo, aliás, né, que boas notícias ainda estão por vir, né, no que tange às relações no Oriente Médio, né, o diálogo de Israel com outros países árabes da região, né. Então não há dúvida que haverá um uso político e eleitoral desse entendimento. Por falar em eleições estadunidenses, Paulo, o Joe Biden, candidato do Partido Democrata, anunciou também na última semana o nome da senadora negra Kamala Harris como vice na sua chapa, o que produziu reação imediata do Donald Trump. O presidente insinuou que a candidata democrata não é elegível porque seus pais eram imigrantes. Esse tipo de tática também foi utilizada contra o Barack Obama lá em 2011. A verdade, Paulo, é que a inclusão da pauta racial às eleições dos Estados Unidos teve efeito devastador contra o Donald Trump, ainda mais depois do assassinato do segurança negro George Floyd por um policial branco em maio. Anderson, não surpreende, né, a posição do Donald Trump, né? Em vários outros momentos ele já teve posições assim no sentido de deslegitimar, né, nomes, né, no Partido Democrata, fez isso com o Barack Obama no passado, né, dizendo que ele não poderia ter sido eleito presidente dos Estados Unidos porque não teria nascido em território americano, teria sido nascido na África, né? E agora com a senadora Kamala Harris ele faz a mesma coisa, né? Na verdade tirando um pouco o corpo fora, né? Dizendo que ouviu dizer que ela não seria elegível para a função de VP, de vice-presidente. Enfim, é uma tentativa de confundir o eleitorado, né, levantar a suspeita, colocar a pulga atrás da orelha de eleitores possivelmente indecisos, mas nada mais é do que mais uma estratégia de recorrer a fake news, as tão famosas fake news que ele critica, mas que não raro ele lança a mão, né, para finalidades políticas e, no caso, agora claramente eleitorais, né. A questão racial é uma pauta super importante, não há dúvida, né, que não joga nada a favor do Donald Trump, né, em um ano em que a coisa se complicou mais uma vez, né, esse é um cenário crônico, eu diria, nos Estados Unidos, é uma questão absolutamente não resolvida, uma questão, né, que ainda revela feridas muito abertas no país. É um país que demorou, né, a consagrar os direitos civis, né, só o fez em meados da década de 60 e periodicamente, paulatinamente, vemos, né, sinais inequívocos de que a questão racial ainda é um problema a ser resolvido nos Estados Unidos, né. A morte de George Floyd, né, apenas confirmou isso, né, deu ensejo ao movimento de que as vidas negras importam nos Estados Unidos, né, que ganhou, né, as redes sociais, né, ganhou as ruas dos Estados Unidos. O Trump reagiu muito mal, né, mandou tropas federais ocuparem, né, algumas cidades, enfim. Houve excessos da parte de Trump em termos de reação, e isso, claro, desgasta junto ao eleitorado negro, mas não é esse eleitorado que o elegeu em 2016, né? O Trump está se fiando basicamente no seu eleitorado clássico e tradicional, o eleitorado branco, americano médio branco, né, dos subúrbios americanos, né, homens ou mulheres, né, e é com esses que ele conta para se reeleger, né. Muitas vezes, então, a manutenção de um discurso mais racista, de um discurso extremista em muitos pontos, né, e questionado por parte da sociedade americana, não necessariamente o impede de se reeleger, né. O problema para ele é que a essa altura ele perdeu apoio em locais e em nichos que foram fundamentais para a sua eleição em 2016 e que podem agora não estar a seu lado na hora da reeleição em alguns estados-chave, como a Pensilvânia, por exemplo, né? Então ele está focando muito no eleitor branco, né, dos subúrbios americanos, né, em estados-chave como a Pensilvânia, né? Ele não parece se importar muito com o eleitorado negro ou latino. Então, nesse sentido, né, ele não se importa tanto, né, com mostrar uma certa indiferença em relação à questão racial, né, em relação à morte de George Floyd, em relação ao próprio movimento das vidas negras importam, né. Ele acredita que, reiterando essa retórica que levou ao seu êxito eleitoral em 2016, ele pode se reeleger, né, garantindo o voto nesses nichos que eu comentei, né, onde ele perdeu um pouco de espaço, sobretudo no eleitorado feminino, né. Branco, evidentemente, né? Então a situação é complexa, né? A questão racial é importante, mas ele está jogando para o público que ele acredita é suficiente para reelegê-lo, né? Por outro lado, Paulo, tivemos no último sábado a triste notícia da morte de Robert Trump,
irmão caçula do presidente dos Estados Unidos aos 71 anos, que já vinha há alguns meses muito debilitado, internado em um hospital lá em Nova York. Me parece que o Donald Trump era muito ligado ao irmão. O chefe do executivo estadunidense chegou a dizer que Robert não era apenas um irmão, era o seu melhor amigo. A morte do irmão de Trump pode alterar a maneira de se comportar do atual presidente, provocando efeitos no processo eleitoral de novembro, Paulo. Anderson, eu sinceramente não acredito numa mudança de estratégia do Trump, não, né? A possibilidade de assumir, por exemplo, uma posição mais moderada, nesta reta final agora para as eleições, né? Influenciado, por exemplo, né, pela morte do seu irmão caçula. Eu acho que o Trump, enfim, ele é um personagem político que se formou, né, a partir, né, desse discurso mais direto, mais raso, né, essa linguagem na qual ele tenta alcançar, né, os seus eleitores típicos, muitas vezes se valendo, né, de uma retórica chula, né, enfim, ele é muito contundente, né, nas suas falas, né, pouco polido, pouco refinado, né, usa uma linguagem quase que infantil, inclusive, né, o seu vocabulário é um vocabulário muito restrito, aí tem um tom realmente sempre muito acusatório, muito crítico, muito duro, né, e assim que ele se fez, e assim que ele é reconhecido e venerado por parte de seus apoiadores, né, assim que ele se elegeu em 2016, contrariando praticamente todos os prognósticos, e me parece que é assim que ele tentará a reeleição. Quer dizer, eu não vejo ele assumindo uma postura mais moderada, não, né, a tendência é que ele continue atacando a chapa Biden, Kamala Harris, tanto, né, o líder da chapa quanto a vice-presidente agora já escolhida, tentar deslegitimá-los, como ele fez com a Hillary Clinton, né, em 2016, e deu certo, né? Justamente para tentar consolidar-se, né, entre aqueles que o elegeram, né, repito, né, ele não precisa muito, né, de uma grande mudança de cenário, né, conseguiu o apoio, né, de latinos, negros, né, ele conta com aqueles que o elegeram, né, e recuperar a confiança junto a eles, né, mesmo num momento de crise sanitária e de debacle da economia americana tão importante, né. Então não vejo uma mudança de estratégia, né? A tendência é que vejamos aí no período eleitoral mais crítico, né, nos debates, né, um Trump como o conhecemos, né, aquele Trump muito midiático, né, muito, né, fanfarrão, né, uma linguagem muito dura, muito rasa, né, muito crítico, aquela encenação, né, se tornou um personagem, na verdade, e a tendência é que ele continue apostando nesse personagem, né, que ele veste, interprete, ou talvez ele seja assim mesmo, né, e não deve mudar agora não, né, muito menos por um fato na vida pessoal. Não acredito que teremos um Trump paz e amor, digamos assim, mais moderado, não. Mudando de assunto, Paulo, a situação no Líbano é que anda bastante complicada depois da explosão daquele depósito gigantesco de nitrato de amônio no porto de Beirute, destruindo boa parte da capital do país. Uma série de manifestações explodiram por lá, pedindo a deposição do governo, e parece que a pressão da população, cansada da miséria que se instalou no Líbano, surtiu efeito, já que o primeiro-ministro Hassan Diab renunciou ao cargo e dissolveu o governo. No entanto, o presidente Michel Aoun resiste e garantiu que não vai deixar o posto. Dá para vislumbrar uma solução para esse imbróglio político no Líbano, Paula? É muito difícil pensar numa solução, pelo menos a curto e médio prazo, né? A situação ela é crônica por lá, né? Quer dizer, não é apenas um país que sofre de profundas divisões sectárias, né? Isso já se vislumbra na própria, né, divisão do poder, né? O presidente tem que necessariamente ser um cristão maronita, o primeiro-ministro tem que ser um sunita, quem preside o parlamento tem que ser um muçulmano xiita. Quer dizer, vai além simplesmente das divisões sectárias, que afetam muito, claro, a vida política do país, né? Mas há um descontentamento, uma descrença na própria classe política, né? O sistema é um sistema, né, disfuncional, digamos assim, né? A corrupção ela é endêmica no Líbano, né? Um país que até bem pouco tempo, Anderson, tinha uma renda per capita equivalente à brasileira, mas o governo se mostra incapaz de prover eletricidade, né, à sua população, né? Então é um país que sofre brutalmente de apagões, né, por todo o país, né, inclusive na capital em Beirute, né, que é uma grande cidade,
aliás, né? Então temos visto aí uma crise econômica, financeira brutal, um endividamento absolutamente extraordinário, né? Em parte, né? Pelo fato de que cada líder tenta beneficiar seu grupo, né? O grupo que ele representa, e aí sim as divisões sectárias elas são um problema enorme, né? Porque aquele representante não está lá para representar a sociedade libanesa, mas o seu grupo, né? Pode ser uma determinada denominação cristã, pode ser, né, os xiitas, pode ser os sunitas, mas enfim, então acaba sendo um problema. Mas para além disso, realmente nós temos práticas de corrupção, desvio de toda sorte, né? E isso faz com que a crise econômica acabe tendo repercussões ainda mais dramáticas em termos humanitários, né? Propriamente, né? Então um grande percentual da população libanesa depende de ajuda humanitária, mais da metade da população especula-se que vive abaixo da linha da pobreza. O país já está em calote técnico, né? Deixou de pagar um dos títulos da dívida mais importantes que tinha com credores, né? Então é uma situação muito, muito grave que não se resolve, né, da noite para o dia. O povo pede uma mudança do sistema político, mas não é fácil vislumbrar uma mudança do sistema político, né? Não é com a renúncia do primeiro-ministro que a questão se resolve, né? Vimos no final do ano, né, o primeiro-ministro Saad Hariri também renunciando e não resolveu nada, né? O governo do Hassan Diaby foi um caos completo, né, de 7 meses, né? Então não é uma solução fácil. Essa demanda para uma mudança do sistema político, né, que seria uma mudança mais estrutural, dificilmente tem como ser levada a cabo, pelo menos, né, não a curto, médio prazo. Ainda veremos cenas muito tristes, né, nesse país, né, que tem tantos vínculos culturais com o Brasil, né, a maior diáspora libanesa fora do Líbano está no Brasil. Então é um problema, né, para um país de cerca de 6 milhões de habitantes, né, enfim, recebeu mais de 1 milhão de refugiados no contexto aí da Primavera Árabe, da guerra na Síria. Não é fácil esperarmos uma solução, e a situação tende inclusive a se agravar, se tornar ainda mais crítica. Há um descolamento profundo, né, entre a sociedade e os líderes, né, os governantes do país, qualquer que seja, né, o grupo sectário que ele representa, perde legitimidade junto à população libanesa, né. E temos ainda para complicar, né, o Hezbollah, que é um ator político muito importante, faz parte da coligação de governo, né, e tem sido um ator determinante aí nos rumos da política libanesa, né. Como a gente sabe, o Hezbollah também tem suas milícias armadas, né, protagonizou uma guerra com Israel em 2006, né, então esse é um complicador adicional aí, né, enfim, embora a princípio tenha sido um mero acidente, mas suspeitas se levantaram inclusive em relação ao Hezbollah, eventualmente a ter um ataque de Israel. Claro que nada disso, né, foi confirmado, né, mas o próprio acidente já demonstra a inépcia, né, do governo em controlar sua infraestrutura, né, em fiscalizar, né, os seus portos, né, em tomar medidas justamente para o armazenamento de substâncias perigosas, né, como essa que teria sido responsável pela explosão, né. Enfim, situação bem complicada. E como a comunidade internacional pode influenciar para ajudar a solucionar todo esse caos pelo qual passa o Líbano atualmente, Paula? Bom, a primeira medida que a comunidade internacional tem que promover é de ajuda mesmo, né? Ajuda humanitária. Isso tem sido feito, né? Já vimos aí nos dias seguintes a terrível explosão na zona portuária de Beirute, vários países, né, se oferecendo a estender a mão ao Líbano, até Israel, né, ofereceu ajuda. Vimos a missão brasileira, né, que chegou ao Líbano, né, chefiada pelo ex-presidente Michel Temer. Isso é uma reação natural, né, mas é apenas uma resposta a uma situação dramática, emergencial, né, é uma postura meramente reativa, né, acho que tem que ir além, né. Vimos a ida também do presidente Emmanuel Macron ao Líbano, né, uma ida muito para tentar ganhar visibilidade, né, tentar ganhar legitimidade internacional, né, em um momento em que ele tem um grande desgaste doméstico, né, a situação doméstica do Macron não é nada boa, seu partido foi muito mal nas eleições municipais há alguns meses, né, então ele vai visitar um país com quem a França tem historicamente muitos vínculos, né, o Líbano foi um território administrado pela França, né, no sistema de mandatos durante um longo período, e com isso ele tenta se legitimar, mas é difícil, né, traduzir essa viagem do Macron em algum tipo de contribuição concreta para uma mudança mais estrutural, né. Mas claro, enfim, que há limites para esse tipo de ingerência, né? O Líbano é um Estado soberano, né? Então ninguém tem que dizer, né, como o Líbano tem que funcionar em termos de sistema político, né? E essa ingerência não pode vir de fora, isso não pode ser definido de fora para dentro, né? Mas cabe sim à comunidade dar suporte, dar apoio, né, sobretudo em termos econômicos ao país, para além da dimensão meramente emergencial, né, facilitar a renegociação da dívida, né, como eu comentei, o Líbano é um país muito endividado, né, já está em calote técnico, né, e claro, né, buscar
né, a partir de um amparo político institucional, né, dar tranquilidade ao país para que promova eventualmente alguma reforma mais estrutural, mas tem que ser uma reforma conduzida de dentro, né, pelos libaneses e não imposta de fora para dentro, né, senão poderia haver algum tipo de ação imperialista de alguma potência, né, europeia como a França, né, eventualmente dos Estados Unidos e por aí vai, né. E igualmente tentar, né, contribuir para que o Líbano se livre um pouco da influência externa, né, que é muitas vezes perniciosa, né, seja da Síria, seja do Irã, né, o Irã via Hezbollah, seja os Estados Unidos, né, enfim, dá ao Líbano condições para viver de maneira mais soberana, autônoma, com tranquilidade, né, amparando, sim, economicamente, financeiramente, mas sem querer conduzir ou ditar, digamos assim, os rumos da política do país, né? Isso já seria uma grande ajuda, né? E não capitalizar em cima do sofrimento de outros, né, para aparecer, isso também não ajuda em nada o povo libanês. Para encerrar, Paulo, nos últimos dias temos observado uma série de manifestações em Belarus, ou Bielorrússia, especialmente após as eleições presidenciais do último dia 9, onde uma multidão pede a saída do presidente Alexander Lukashenko e a realização de novas eleições. Houve a denúncia de fraude por parte da oposição derrotada nas urnas no processo eleitoral. Você pode explicar aqui pra gente, Paulo, os detalhes desse cenário complicado nesta que é uma antiga república da ex-União Soviética? Bom, a situação que vemos na Bielorrússia, Anderson, não é certamente muito diferente, né, daquela que vimos em vários outros lugares do leste europeu e da própria antiga União Soviética ao longo dos últimos 30 anos, né, desde o fim da Guerra Fria, né. O povo querendo mudanças políticas, né, indo às ruas, né, contra o governo para pedir algum tipo de transição, né, seja democracia, seja uma orientação mais liberal, seja maior representatividade, enfim. E há uma frustração enorme na Bielorrússia, né, por conta das eleições, né, da última semana, né, ao que tudo indica fraudadas, né, que dará um novo mandato ao onipresente Alexander Lukashenko, né, que se mantém no poder há 26 anos. Né. Então, aqueles que esperavam as eleições, né, para justamente abrir uma nova perspectiva política se frustraram, né, com a reeleição do Lukashenko, né, para mais um mandato, né, e a sua perpetuação no poder. Né. Por isso, as ruas de Minsk e outras cidades da Bielorrússia foram tomadas. No que o governo responde, claro, de maneira violenta, já houve mortes, né, agora o Lukashenko, no desespero, né, de se ver aí talvez na iminência de ser derrubado, recorre ao Vladimir Putin, né, recorre à Rússia. A Rússia já se comprometeu em garantir a segurança do país, né, há um diálogo já, né, estreito entre o Lukashenko e o Putin de outros tempos, né, cenário complicado para a Bielorrússia, né, e vamos torcer para que não haja um banho de sangue, não haja um fecho violento, né, para esse clamor por mudanças políticas e por democracia na Bielorrússia, né. Enfim, mas é mais uma das revoltas aí em um contexto amplo, né, de revoluções variadas que houve no leste europeu, revoluções coloridas, né, no passado, né. Vamos ver como a questão conclui, mas o panorama não é positivo, e o Lukashenko se escora muito no Vladimir Putin, né, o que é um complicador adicional para as pretensões da população do país. Paulo Velasco, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e mando meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, da mesma forma, desejo aí um ótimo dia de trabalho para todos, e para os nossos ouvintes aí do Faixa Livre. É um programa tão bacana aí, sempre para a gente discutir e debater temas internacionais, né, além de temas da atualidade política brasileira. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Velasco. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!